Então, boa noite a todas. Para quem não me conhece, o meu nome é Catarina Manteigas. Eu sou da Binatur, é a imagem, a marca com que eu partilho e os óleos essenciais nas redes sociais. E hoje desafiei a Sandra e a Ana para vamos falarem aqui, mostrarem aqui algumas receitas que podemos fazer, receitas simples e fáceis que podemos fazer com os óleos essenciais. Isto para quê? Para que percebam que os óleos essenciais não são só para cheiro, não são só para usar topicamente, mas podemos também usá-los na nossa culinária e tirar todos os partidos que aí vêm. Então, o que é que, o que é que nós hoje vamos aqui falar um bocadinho? Primeiro vamos perceber um bocadinho porque é que nós podemos cozinhar com os óleos essenciais, se é seguro ou não usar os óleos essenciais na cozinha, cuidados que devemos ter em atenção, pequenas atenções que temos de ter ao usar os óleos essenciais na culinária. Depois vamos mostrar também um pequeno guia de sabores, como onde usar cada um dos diferentes sabores, e depois as nossas receitas que aqui a Sandra e a Ana nos vão apresentar. No final, vamos uma sugestão também para quem quiser fazer a sua LRP, estamos a meio do mês, certamente muitos de vocês ainda não fizeram LRP, então deixamos também aqui uma pequena sugestão de ideias para a vossa LRP mensal. Então, porque é que os óleos, porque é que nós devemos aproveitar os benefícios, usar os óleos essenciais na cozinha? Então, os óleos essenciais, eles vão ajudar a dar sabor à nossa cozinha. Nós sabemos aqui no caso de usar os óleos na cozinha internamente, os óleos essenciais têm os seus benefícios quando usados internamente, seja através dos seus efeitos, as propriedades terapêuticas. No entanto, quando usados internamente, se for no caso da culinária, ao serem aquecidos, os óleos vão perder propriedades. Então, nós aqui na questão do uso dos óleos essenciais na culinária, vamos nos cingir um bocadinho mais no uso o que é que nós podemos substituir a nível de especiarias por óleos essenciais. Porquê? Porque muitas das vezes não temos aquela especiaria em casa, porque às vezes até temos as ervas muito tempo em casa e acabam por passar da validade, porque depois de estarem abertos muito tempo, também acabam por ficar muito secas e estragarem-se. E também porque, já que temos os nossos óleos essenciais que usamos a nível dos benefícios e a nível da saúde, então vamos também tirar o máximo partido deles e vamos usá-los na culinária, na nossa cozinha. Isto também porque são ingredientes seguros e são naturais, e por serem naturais vamos também trazer um sabor mais autêntico, com melhor qualidade às nossas receitas. E depois a questão da praticidade, não é? Os óleos é super fácil, temos os frasquinhos ali à mão. Por exemplo, queremos fazer uma marinada, um tempero, não temos limões, acabaram-se os limões, não há problema, temos o óleo de limão e é sempre uma forma de desenrascar. Então vamos tirar o máximo partido dos nossos óleos na cozinha. E depois, será que é seguro usar os óleos essenciais na cozinha? É óbvio que nós devemos ter sempre alguns cuidados a usar os óleos essenciais, mas os óleos essenciais já são usados há muitos anos, desde a antiguidade, que usavam os óleos essenciais não só na parte da saúde, na parte estética, mas também na parte da culinária. Depois eles fazem parte da nossa alimentação, eles são por si a essência dos nossos alimentos, das nossas ervas, daquilo que a natureza nos dá de melhor. Depois aqui também a questão terapêutica, quando nós usamos os óleos essenciais a frio, quando não estamos a aquecê-los, como por exemplo numa marinada, num pequeno tempero, ou mesmo usando depois de um cozinhado a frio, estamos sempre a usufruir não só do sabor, do aroma dos óleos essenciais, mas vamos estar também a usufruir das suas qualidades terapêuticas, dos seus benefícios. E o que é que nós devemos ter em atenção, não esquecer quando usamos os óleos essenciais? Os óleos essenciais, como disse já anteriormente, eles não devem ser aquecidos. Porquê? Porque eles, quando são aquecidos, perdem as suas propriedades. Então, se possível, nós devemos sempre adicionar os óleos essenciais aos nossos alimentos após o final de cozedura, ou seja, deixar passar aquilo preparado que nós estamos a fazer se ferver, deixar arrefecer levemente e depois então introduzir os óleos essenciais. Preferência sempre para que eles não percam as suas propriedades,
mas também porque ao estar muito quente, ao adicionar os óleos essenciais, o calor vai fazer com que o aroma se dissipe. Isto, por exemplo, se nós quisermos usar um óleo essencial para fazer um bolo, nós podemos adicionar umas gotas de tangerina se quisermos dar um aroma cítrico ao bolo. No entanto, se calhar 3, 4 gotas não chegam. Porquê? Porque depois ao ir ao calor, o aroma vai se dissipar. Então temos que aumentar mais a quantidade das gotas para que o sabor não se perca por completo e para que esteja lá o aroma. Depois, outro cuidado que nós devemos ter em atenção é sempre os utensílios que nós usamos. De preferência, evitar sempre os utensílios de plástico. Porquê? Porque os óleos essenciais, sendo puros, podem corroer alguns tipos de plástico, que sejam mais fraca qualidade, e porque os óleos essenciais acabam por se agarrar às paredes, e mesmo se for no caso de uma colher de plástico, agarra-se à superfície do plástico, e acabamos por estar ali a desperdiçar um bocado os óleos essenciais. Então, se possível, substituir sempre por utensílios de vidro, de cerâmica ou mesmo de aço inoxidável. Outro cuidado que nós também devemos ter em atenção é a quantidade que nós usamos. E aqui, por exemplo, no caso na culinária, nós não vamos usar todos os óleos essenciais na culinária, porque nem todos podem ser ingeridos. É óbvio, estamos a falar só daqueles óleos que podem ser ingeridos, mas há óleos que podem ser ingeridos, mas que, conhecidos como ervas ou como especiarias, são chamados óleos quentes, são considerados óleos dermocáusticos. E por vezes apenas uma gota pode ser o suficiente para estragar o sabor do preparado que nós estejamos a fazer. Ou seja, se nós estivermos a fazer, por exemplo, uma marinada ou mesmo um molho de uma bolonhesa, se nós formos adicionar 1, 2 gotas de orégano, acreditem que o orégano é tão forte que pode ser suficiente para estragar completamente aquele molho, porque vai ficar com um sabor muito amargo e mesmo intragável. Então aqui nós aconselhamos a usar sempre a técnica do palito. Porquê? Porque menos é mais. E a técnica do palito vai nos ajudar a controlar a quantidade do óleo que estamos a usar. Então é muito fácil, basta nós usarmos um palito, molhamos no frasco e depois vamos mexer na parte da gordura do molho, onde vamos diluir o óleo essencial e vamos provando, vamos percebendo até que ponto é que já está ao nosso sabor. Se ainda percebemos que o sabor ainda está muito fraco, queremos potenciar ainda um bocadinho mais, então vamos usar outro palito, como é óbvio, porque aquele já teve no molho ou na marinada, e vamos então adicionar mais um bocadinho até estar o tempero ao nosso gosto. E então, aqui, como é que nós vamos saber ou perceber que família de óleos é que eu vou usar em cada das situações? Então, os óleos essenciais são divididos em várias famílias, temos os cítricos, as especiarias, temos ervas, mesmo flores, até flores nós podemos usar na nossa alimentação e amêndoas. Então, em que situações é que nós vamos usar o quê e quando? No caso dos cítricos, nós podemos usá-los nas bebidas para lhes dar um aroma mais doce. Podemos usar também em assados. Há muito quem goste daquela diferença do sabor entre o salgado e o doce. Para adoçar os iogurtes, para ajudar também a criar sabor em molhos ou mesmo em salsas. No caso das especiarias, as especiarias vão ajudar a apimentar, a condicionar, a criar ali um bocadinho mais de condimento aos preparados. Então podemos usar as especiarias em marinadas de carnes, em pratos doces ou salgados e também em pratos em que usemos muitos vegetais. No caso das ervas, como no nosso conhecimento os pratos típicos italianos, eles usam muito aquelas ervas secas, então podemos usar aqui as ervas, por exemplo, tudo o que sejam estes pratos conhecidos italianos, como uma carbonara, uma massa de uma pizza, fazer um pão, uma focaccia, por exemplo, mesmo no caso de sopas ou de pão, ou também para temperar batatas, é também sempre uma boa solução usarmos as ervas. Depois, no caso dos florais, é uma excelente solução para nós usarmos em sobremesas,
Podemos fazer um chá com óleo floral, como por exemplo o caso da lavanda ou o caso da bergamota, e podemos também ajudar a suavizar o sabor dos cítricos. Se o preparado tiver um sabor muito cítrico, vai ajudar a suavizar. As mentas, que dão aquele efeito refrescante, aquele efeito mentolado, são uma excelente solução para nós adicionarmos às bebidas, no caso da sangria, por exemplo, sobremesas. Quem é que ainda não provou a já famosa mousse de chocolate com menta, que é de uma delícia, ou mesmo até em algumas saladas e carnes podemos misturar. Isto às vezes depois acaba também por ser um jogo, uma brincadeira de sabores, e irmos experimentando o que é que gostamos mais. Pronto. Eu já provei um leite creme com lavanda e digo-vos que ficou muito bom mesmo. E às vezes a gente fica assim a pensar, será que isto vai combinar? O que é que uma coisa tem a ver com a outra? E acreditem que às vezes até dá resultados bastante bons. Então, vamos passar então às nossas receitas. Eu vou passar então a palavra à Sandra, que nos vai começar aqui a apresentar as primeiras receitas. Pode ser, Sandra? Sim, pode ser. Boa noite a todos. Então. A primeira receita é um smoothie de laranja, é uma bebida detox para a primavera, para quem quiser fazer o detox e desejar. Os ingredientes é uma laranja, uma maçã verde, 2 punhados de espinafres, 5 folhas de hortelã e 100 ml de água fria. E podem meter uma gota a 2 de lavanda ou do óleo de orange. O óleo de orange. A preparação é fácil, é meter todos os ingredientes num liquidificador e fazer tudo fiquem à maneira de cada um. Mas depende da pessoa se quer meter as gotas no fim, se quer meter as gotas junto com tudo dentro do aparelho. Porque é frio, acho que não há problema. Exato, e depois até pode mais gotas e aumentar ou diminuir, diminuir neste caso não, mas se quisermos um aroma mais intenso, mais forte, adicionar. ou menos, não. Mais ou menos. Exato. Então a próxima receita? É um good mix. Então, espera aí, se eu passar no meu, que eu no telemóvel não vejo nada. É uma bebida quente, desintoxicante, na mesma. Os ingredientes são 250 ml de bebida de soja, uma colher de chá de curcuma para pôr a nossa cor amarelinha na nossa bebida, uma gota de óleo de cinnamon black, uma gota de ginger, uma colher de chá de xarope de agave, uma gota de óleo de black pepper, que é a pimenta, e canela em pó para decorar por cima. A preparação é colocar todos os ingredientes, menos os óleos, numa panela e levar ao lume médio, mais ou menos por 5 minutos. Não deixar ferver após, e quando desligar, então adicionar os óleos e coar com um paninho ou com um coador bem fininho e depois colocar a canela por cima para ficar com a apresentação mais bonita. Convém frisar, desculpa interromper-te, Sandra, convém frisar que tanto a primeira receita do smoothie de laranja como o Golden Milk, isto são 2 substitutos de 2 refeições diárias. O primeiro era o substituto de um pequeno almoço, este é um substituto de um jantar, por isso é que é uma bebida quente, mas qualquer um deles fazem parte de um processo de desintoxicação para quem quiser iniciar um protocolo de emagrecimento agora para o verão, não é? Para preparar para o biquíni e tal. São 2 refeições que podem substituir no vosso dia-a-dia, pronto, para começarem então a fazer uma dieta, pronto. Desculpa, a Débora meteu aqui um comentário. Desculpa, Sandra. Sim. A nossa terceira receita é a bebida de amêndoa, é para substituir o leite tradicional. Os ingredientes é uma chávena de amêndoa, 2 chávenas de água, uma pitada de sal, 2 a 3 gotas de óleo de cinnamon black ou vanilha, depende do gosto de cada um. Normalmente a preparação põe-se a demolhar as amêndoas durante 2 dias, depois descarta-se essa água e tritura-se as amêndoas com a água que está em cima nos ingredientes, o sal e o óleo. E depois coa-se com
na mesma, com um paninho Paninho. ou um coador fininho e guarda-se no frigorífico e temos uma bebida vegetal. Isto pode ser com Nós- aqueles paninhos, pode ser com aqueles paninhos, não é paninhos, é aqueles saquinhos onde nós compramos onde pomos as frutas. Tem uns que têm uma redezinha mais fininha, esses saquinhos são ótimos para fazer, para Isso é em coar, Portugal? quando vamos fazer as bebidas. Sim, ou então há aqueles coadores mesmo próprios para isso, Uhum. para quem não tiver, claro, utiliza o saquinho. Ou então, se tiver hipótese de comprar esses coadores, pronto, funciona igual. Depois uma segunda bebida, uma bebida de aveia, normalmente é também para substituir o leite tradicional. Os ingredientes são 3/4 de uma chávena de aveia, de flocos de aveia, 3 chávenas de água, uma pitada de sal, 2 a 3 gotas de óleo de cinnamon ou baunilha, depende do gosto de cada um. Demolhar a aveia durante 30 minutos ou de um dia para o outro. Descartar a água, triturar a aveia com a água, o sal e o óleo e guardar no frigorífico. Coar, não é? Sempre coar para não incomodar os bocadinhos ficarem maiores. Para não de ficar resto. aqueles Não. gruminhos, sim. Aqui Sim. na bebida de aveia tem uma situação, por exemplo, quando eu faço a bebida de aveia, porque é a bebida que eu faço cá em casa, eu depois de descartar a água, não é? E depois dentro do liquidificador, quando eu ponho a aveia com a água, normalmente eu ponho mais ou menos à volta de 1 litro, pronto. Quando se vai triturar, não triturem muito, porque a aveia tem uma certa goma, mesmo depois de demolhada, ela deita sempre um bocadinho de goma. E quando se tritura, se deixarem a triturar durante bastante tempo, essa goma vai se soltar e não vai dar um aspecto muito simpático à bebida, por isso triturem mesmo só o essencial para que ela fique toda triturada, pronto, mas não em excesso, tenham esse cuidado, porque depois como vão coar, ok? Acabam por ficar os restos da aveia, que depois pode ser aproveitada para fazer uns cookies, ok? Mas isso são outras receitas. Nada se estraga, tudo se aproveita. Precisamente. Olha, a Fátima estava aqui a dizer que nos comentários que podemos comprar a bebida vegetal nas lojas naturais. Claro que podemos. Claro que Não podemos. é a mesma coisa. Nada. Estas são mais baratas e são feitas por nós. Feita por nós, sabemos exatamente aquilo que contém, que não tem mais nada adicionado. E podemos sempre adicionar os nossos óleos essenciais para lhe dar ainda mais propriedades e dar-lhe outro gosto que é sempre diferente dos que compramos em lojas. Mesmo por mais lojas que sejam naturais, aqui nós temos a certeza dos ingredientes mesmo que leva. Não leva conservantes, não leva nada. Para além de que são mais económicas. Sim. Fica mais económico, não é? Exatamente. E então, passando aqui para as próximas receitas. Agora sou eu, não é? Agora é a Ana. Olá, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Maria, sou a responsável pela equipa Naturgaia. Esta aula, devo-vos um pedido de desculpas desde já. Esta aula era para ser dada a semana passada, quarta-feira, mas eu fiz uma intervenção cirúrgica, um quisto, precisamente em cima do meu chakra da coroa, que já estava demasiado grande e eu tive que levar várias anestesias e o golpe foi muito grande, tive que levar muitos pontos, por isso é que eu ainda ando com o cabelo apanhado, porque está a tapar um bocado aqui o penso. Só amanhã é que vou retirar os pontos e saber o resultado, e então eu não estava em condições na semana passada para dar a aula, peço desculpa por isso, mas hoje estamos cá e vamos dar a aula. Pronto, a receita que eu tenho aqui são palitos de courgette. São palitos de courgette que servem são snacks, são aperitivos que vocês podem pôr antes de uma refeição, quando servem um almoço ou um jantar, para amigos, não interessa, e são saudáveis, são feitos com os nossos óleos e vocês para fazê-los, vocês só vão precisar de um ovo, uma courgette, 5 colheres de sopa de linhaça moída, que vocês entretanto já moeram previamente, uma colher de sopa de sementes de chia, sal e alho a vosso gosto. Os óleos vocês podem juntar entre 1 a 2 gotas do óleo essencial de basílico, o coentro ou o orégano. É óbvio que aqui isto vai ficar um bocadinho ao gosto de cada um,
Se entretanto irão pôr mais ou menos, lembrem-se sempre do que a Catarina disse no início da aula, do processo do palito. Para quem for fazer uma primeira vez tem que ter isso atenção, porque um bocadinho de óleo essencial a mais pode estragar um prato inteiro. Pronto, neste caso vocês vão cortar a courgette em palitos, vocês cortam em palitos aquilo que vocês entretanto desejarem, a grossura, não é, dos palitos, ou mais grossos ou mais fininhos, fica ao vosso gosto. Vocês batem o ovo num prato onde vão adicionar também os óleos, vão adicioná-lo ao ovo neste caso. Depois no outro prato vão pôr os ingredientes secos, ou seja, a linhaça moída mais as sementes de chia, peço desculpa, de chia, o sal e o alho em pó. Aqui o alho em pó também dá um gosto muito, muito, muito bom. Depois de misturarem tudo, vocês vão molhar os palitos da courgette no ovo e depois vão passá-lo no seco para que haja uma aderência dos ingredientes secos. Depois, isto dá para fazer na air fryer e dá para fazer no forno. Eu, pessoalmente, faço no forno. Porquê? Porque o espaço é maior e eu não os sobreponho, porque é importante que vocês não sobreponham os palitos da courgette uns em cima dos outros. Porquê? Porque depois aquela parte que vai ficar em cima da outra não vai cozinhar, não vão ficar cozinhados, pronto, não vão ficar cozinhados. Por isso eu particularmente não faço na air fryer, pronto, dá para fazer na air fryer, como é óbvio, mas eu gosto de fazer no tabuleiro do forno. Põem na temperatura a 180 graus, não precisam de pré-aquecer, ok? Põem a 180 graus no momento em que põem lá dentro, por 15 minutos. Se quiserem, entre nesses 15 minutos, irem virando, só para ficar mais ciente que vai ficar todo por igual, fica ao vosso critério, ok? Mas é muito bom, digo já. Experimentem, vocês vão gostar. Molhados assim num molhinho, feito especial para eles. No outro, exatamente, no outro. Aqui os chips de banana. A última vez que fiz chips de banana foram todos para o lixo. Pronto, porque eu esqueci-me que estava a fazer, como não liguei a luz do meu forno, esqueci-me que estavam coisas a cozinhar e fui lá para dentro e então queimaram e foram para o lixo. Mas isto é muito bom, digo já. Isto é um aperitivo doce, ou seja, vocês de um lado, antes de servirem um prato principal, vocês podem pôr os palitos de courgette, que é salgado, e podem pôr um aperitivo doce também, põem estes dois. Para quem gosta do contraste, fica muito giro antes de um prato principal. Vocês aqui, eu pus pouca dose, pronto, ok, vocês depois também conforme a quantidade que vocês querem fazer põem mais ou menos banana, já sabem, esta é a receita base para esta quantidade. Vocês precisam de 2 bananas, vão usar o óleo de coco, uma quantidade que vocês achem que é suficiente, aqui vai ficar ao vosso critério, o nosso óleo de coco de cozinha, não é? Vão usar também a canela em pó, também vai ser a quantidade ao vosso gosto, e vão aqui usar o óleo essencial de baunilha. 2 a 3 gotas, pode eventualmente precisar de mais, eu meti só 2 a 3 gotas para que vocês entretanto possam ir experimentando ao vosso gosto. Eu gosto de pôr um bocadinho mais só, porque não sinto muito o gosto do baunilha, e depois como isto também vai ao forno, vocês já sabem, o sabor não será tão intenso se puserem poucas gotas. Aqui vocês têm que ter atenção em tentar cortar a banana, as rodelas da banana convém que sejam mais ou menos das mesmas dimensões, ok? Porque se for umas mais fininhas, outras mais grossas, depois a quantidade que vai estar no forno, umas vão estar boas e as outras ainda não vão estar tostadas. Pronto, por isso tenham em atenção quando cortarem as rodelas de banana que elas sejam similares. Claro, não vão estar ali com a fita métrica, não é? Mas que sejam mais ou menos tenham a mesma grossura. Vocês cortam, entretanto, as bananas em rodelas, não é? Derretem o óleo de coco e quando ele já não estiver assim tão quente, não é? Que estiver mais ou menos morninho, que seja bom para adicionar, juntam-lhe então o óleo de baunilha. Depois com aqueles pincéis, daqueles pincéis que existe de cozinha, de silicone, vocês pincelam, ok? Põem no tabuleiro, eu faço esta receita também no tabuleiro do forno, não faço na air fryer, porque ela depois tem que ser virada e eu prefiro no forno. Eu forro sempre o tabuleiro com aquela folha de papel vegetal, porque também poupo na limpeza depois do forno, como é óbvio, do tabuleiro.
e espalham eu gosto de passar com o óleo de coco, depois de já estar misturado com o óleo essencial, eu gosto de passar no papel vegetal uma primeira camada, ok? E depois então ponho as rodelas de banana por cima. E depois então espalho o óleo por cima, o óleo de coco misturado com o óleo essencial de baunilha, espalho por cima também. Polvilho com a canela, ok? Depois polvilho com a canela e ponho no forno entre 20 a 25 minutos, também a 180 graus. Atenção que vocês depois vão ter que virar, porque elas ficam estaladiças de um lado, do outro lado não ficam cozinhadas, e então vão ter que a virar e depois deixam cozinhar por mais 15 minutos. Façam e depois digam-me o que é que vocês acharam. Mas não se esqueçam delas dentro do forno, está bem? Que é para não queimar, como aconteceu comigo. Oh, Ana, diz-me só, achas que é melhor o polvilhar com canela antes ou depois de estarem cozinhadas? É assim, depois de cozinhadas não vai servir muito bem, a não ser que elas ainda estejam um bocadinho moles. Depois Se não estiver agarra. completamente crocantes, não adere. Pronto, quando se Ok. espalha o óleo essencial com o óleo de coco no papel vegetal, vocês ponham também uma camada de canela. Para quê? Para a parte que fica em contacto com o papel vegetal também aderir à canela, correto? Pronto, e depois põem também por cima, porque ela se tiver mole, a banana está mole e umedecida também com o óleo de coco, a canela vai aderir, vai entranhar, e vocês quando forem experimentar vocês vão sentir o gostinho da canela também. Para quem gosta de canela, eu adoro canela, eu como canela todos os dias, seja em óleo essencial, seja em especiaria, eu adoro canela, como todos os dias. Mas aqui, Catarina, eu particularmente aplico a canela antes de ele ir para o forno, que é para aderir precisamente na banana, ok? Quem gostar muito do aroma da canela também pode juntar uma gotinha ou óleo de baunilha e juntar os dois, logo no Sim, preparado. exatamente, é isso mesmo. Eu não pus porque entretanto ponho canela em pó, mas se eu não puser canela em pó, eventualmente vou pôr, por acaso nunca pus, mas eventualmente sim, podes pôr, Fátima, a canela, o óleo essencial da canela no óleo de coco, precisamente, que é onde se vai misturar o de baunilha. Por isso, se quiseres fazer, não pôres o de baunilha e pôres só o de canela, podes eventualmente trocar ou pôr um bocadinho dos dois. Isso já vai ficar ao critério. Isto são apenas alguns exemplos. É óbvio que vocês preferirem, por exemplo, pôr um wild orange, vocês também podem pôr um wild orange, que também fica bom, ok? Já vai... Obrigada a nós, Pedro. Isso já vai ficar ao vosso critério. Vocês depois aqui, é assim, inventem, pá, ok? Troquem óleos, mudem, claro, aqueles que podem ser usados na cozinha, não é? Mas diversifiquem, está bem? Fica ao vosso critério. Bom, aqui este crepe... Obrigada, Pedro, boa noite. Aqui temos um crepe de espinafres. Isto é um crepe, é uma panqueca, pronto. Isto é uma das coisas que eu faço muito, porque eu sou perdida por isto. Isto para mim é um pequeno almoço, mas atenção, isto é uma coisa que se fizerem assim, este tamanho, isto dá para duas pessoas que não comam assim muito, dá para duas pessoas à vontade. Aqui, neste crepe de espinafres, o que é que eu faço? Eu faço no liquidificador, ok? Eu ponho um ovo e 2 a 3 claras, um ovo inteiro e 2 a 3 claras. Existem aquelas embalagens que vendem nos supermercados só de clara de ovo. Pronto, eu compro isso, eu sei que em Portugal também há, e eu compro essas embalagens, parecem uns pacotes de leite, mas pequenos, normalmente são de 250, que eu compro, não sei em Portugal qual é a quantidade, mas deve ser mais ou menos a mesma coisa. Eu junto então dentro do liquidificador um ovo inteiro e mais 2 a 3 claras, ponho 3 colheres de flocos de aveia, não importa se forem flocos de aveia grossos ou fininhos, vai dar ao mesmo, ok? Ponho uma colher de sopa de sementes de linhaça, aqui está escrito linhaça moída, vocês não precisam de moer previamente, ok? Porque como vai tudo ao liquidificador, no mesmo instante vocês trituram tudo, por isso compram linhaça normal, sem ser moída, é preferível, e moem na altura que vão fazer. Pronto, juntam também então uma colher de sopa de linhaça e põem uma mão cheia de espinafres. Aqui vocês podem variar, se gostarem muito de espinafres, como eu meto uma mão cheia mesmo, pronto. Se não gostarem muito, ponham
a quantidade que vocês... não podes comer espinafres, isso é... Se calhar sim, querida, eu nunca experimentei, não te vou estar a afirmar porque não sei se mas tentas, sei lá, brócolos, por exemplo, podes comer brócolos, se puderes comer brócolos, substitui os espinafres por brócolos. Ou até agrião, se calhar também dá. Ou agrião, precisamente. Couve, por exemplo, não sei, eu nunca experimentei, pronto, eu faço sempre com espinafres porque eu posso comer espinafres e gosto de espinafres. Espinafres é uma fonte de ferro, não é? E faz sempre falta. Mas tenta tu, querida, tenta ver, ok, Carla? Depois a mão cheia de espinafres, põem uma pitadinha de sal, também será o vosso gosto, não há necessidade de muito. Depois podem pôr uma gota de óleo essencial de fenel e de turmeric. Podem pôr as duas, podem pôr só uma, podem pôr outro óleo que vocês queiram, fica ao vosso gosto. Podem pôr orégano, eu gosto muito de pôr orégano também, mas como já tínhamos posto orégano noutra receita que vem a seguir, eu já não pus nesta. Põem um fio de azeite e o queijo fica para o fim. Vocês, é como vos digo, põem tudo no liquidificador, sem o queijo, claro, não é? Trituram tudo. Depois, numa frigideira antiaderente, convém que seja tipo daquelas de fazer as panquecas, por exemplo, ok? Porque vocês vão ter que virar, vocês deixam cozinhar. Depois de estar meio cozinhada a primeira parte, vocês põem o queijo de cabra. Eu ponho de cabra, eu gosto muito de queijo de cabra, eu ponho o queijo de cabra, vocês depois aí também põem o queijo que vocês quiserem, eu por norma ponho de cabra, e quando põem o queijo de cabra vocês dobram a panqueca, ok? E depois ao dobrarem vocês cozinham de um lado e do outro, mas depois dela já está dobrada, porque a primeira parte é que é cozinhada, quando ela está toda aberta e que a gente a derrama na frigideira, cozinha a parte de baixo. Depois de cozinhar um bocado, vocês põem a fatia de queijo por cima, ok? Ou podem pôr queijo ralado, por exemplo, se vos der mais jeito. Depois então dobram. E depois de dobrar é que vocês cozinham de um lado e do outro, ok? Porque ele vai derreter. Isto de manhã, ao pequeno almoço, com um chá ou com um café, é de comer e chorar por mais. Mas digo-vos eu que sou perdida por isto. Mas experimentem, ok? Isto é muito bom porque isto vai substituir o tradicional pão que nós comemos, não é? Que só nos faz mal aos intestinos. E que incha. Esta é outra perdição minha. Eu tenho sempre, por acaso vou fazer amanhã, porque amanhã é que vou comprar espinafres e só amanhã é que vou fazer. Hoje não tive hipótese de ir às compras porque eu queria até fazer hoje para agora vos poder mostrar como é que fica. Pronto, aqui é basicamente a mesma coisa. No liquidificador vocês põem 3 ovos inteiros e mais 3 claras. Põem 150 gramas de espinafres, 10 colheres de sopa de aveia, põem 15 amêndoas, não ponham amêndoas trituradas, ponham as 15 amêndoas inteiras, elas depois trituram-se na mesma altura. Eu ponho uma colher de chá de fermento, outras vezes ponho de bicarbonato de sódio porque vai deixá-lo, o pãozinho, fofinho. Gosto de pôr uma colher de chá de psyllium, que isto é o psyllium, para quem não sabe, o psyllium é uma fibra para ajudar aos intestinos, para quem tiver assim problemas de intestinos, presos ou coisa do género, vocês ponham uma colher de chá de psyllium, uma colher de sopa de azeite, depois põem sal, alho em pó e orégãos também em pó, ou então põem o óleo, pronto. Mas aqui eu já acrescentava uma gota do óleo do pimenta preta e pimenta rosa e turmeric. Mas pronto, lá está, como vos disse nas outras receitas, vocês aqui vão fazer da maneira que vos der mais jeito. Se não quiserem pôr estes óleos e quiserem trocar pelo orégano, fica divinal, mas eu aqui gosto de pôr os orégãos em especiaria e não em óleo. Gosto de pôr, porque não se vai sentir tanto, e eu também gosto muito de orégãos. E este pãozinho de espinafres a saber orégãos é assim qualquer coisa do outro mundo. Depois de triturarem tudo, vocês põem numa forma retangular, eu por acaso meto nesta preta, parece meio cerâmica. Por cima, depois o que é que vocês vão pôr? Podem pôr chia, podem pôr sementes de girassol, podem pôr sementes de sésamo. Aqui na foto eu pus sementes de sésamo, ok? Depois vai ao forno a 180 graus, não precisa de pré-aquecimento, na altura que o puserem lá dentro o pão,
vocês ligam o forno e é 30 minutos, ok? 30 minutos. Uma coisa muito importante, normalmente a gente quando faz um bolinho ou coisa do género, nós depois espetamos com o palitozinho e ele tem que vir seco. Aqui vocês não vão ver o palito seco, ok? Vocês vão ver o palito a vir verde, meio molhado. Ao fim dos 30 minutos, quando vocês puserem o palito, ok? Vocês vão pôr o palitinho em vários sítios, vocês vão ver que ele sai, parece que o palito vem assim um bocadinho úmido. Não vem molhado, não é? Molhado é porque não está cozinhado, mas ao fim de 30 minutos garanto-vos que ele está feito. Mas ele vai vir assim meio fofinho. Isto porquê? Porque ele leva o bicarbonato de sódio e leva as claras. Ele vai ficar fofinho. Depois vocês deixam ele, depois desenformam e deixam-no ficar por umas horas, até ele realmente ficar mesmo frio. E depois então fatiem-no. Vocês podem congelar e só utilizar quando vão, por exemplo, fazer para o pequeno almoço. E depois aí o tamanho das fatias, vocês já vão fazer o tamanho da fatia, a grossura da fatia que vocês quiserem. Mas é muito bom, é um excelente substituto do pão tradicional. Ok? Isto é apenas uma, eu tenho outras, mas esta é uma das que eu faço, para não comer o outro pão que me faz mal, ok? Não tem lactose, não tem glúten, é feito em São casa. benefícios. É do melhor que há. Ora bem, esta confesso nunca fiz, mas vou ter que fazer, por causa dos palitos de courgette, não é, Catarina? Nunca Porque fiz. diz palitos de courgette, podes juntar um outro tipo de legume. Precisamente, pode ser outras coisas. Esta nunca fiz, por isso eu estou um bocadinho à nora com isto, mas pronto. Molho de peste de coentro e couve, papalitos de batata doce ou legumes grelhados. Pronto, esta receita acho que é da Catarina. Ora bem, para o peste, os ingredientes para o peste de coentro e couve, 2 chávenas e meia de folhas de couve, 1/3 de chávena de folhas de coentro. Oh, Catarina, tu não gostas de coentro, não estou a perceber. A receita não é minha, a receita é da Duterre. Esta receita é da Duterre. Nunca tinha visto. Estava a achar estranho, tu não gostas de coentros, mas pronto, está bem. 1/3 de chávena de sementes de abóbora, 1 dente de alho e 3/4 de chávena de azeite extra virgem. Ora bem, a preparação, como todos podem ver, é misturar todos os ingredientes num liquidificador e triturar até ficar homogéneo, raspando os lados conforme necessário. Não percebi, mas pronto, está bem. Não é? Porque às vezes a triturador ou o liquidificador, ao triturar, acaba por ficar grandes partes nas paredes. Então sim, devemos sempre ir raspando para descer o conteúdo e voltar a triturar. Okay. Sim, mas isso acontece também, inclusive, quando fazem o pão de espinafres ou a panqueca, convém com o bonanza, não é? O bonanza, acho que chamam bonanza, o lembedor, o Salazar, não sei, não é bonanza? Não, é o Salazar, é isso. Salazar. Olha, sou madrinha. Convém, de facto, empurrar no liquidificador para dentro porque os ingredientes vão subindo. Pronto, exatamente. Isso acontece também quando eu faço o pão de espinafres. Entretanto, para o molho, uma chávena de iogurte grego, natural, uma gota de óleo essencial de cilantro, coentro, não é? Sal e pimenta ao vosso gosto. E a preparação é fácil também, numa tigela média, misturam o iogurte, o pesto e uma gota de óleo essencial de coentro, mexem até ficar bem envolvido, porque ele possa ficar bem ligado, e depois temperam a gosto com sal e pimenta, se assim o desejarem. Experimentem primeiro, se entretanto acharem que necessita, acrescentem o sal e a pimenta ao vosso gosto, como é óbvio. Pronto, e é isto. Entretanto, nós temos aqui mais uma receita, mas esta receita vai ser para a Sandra. A Sandra vai falar sobre esta receitinha. Não é, Sandra? Para fechar aqui a emenda em doce. É verdade. Nós agora propomos um sanduíche de pasta de amendoim com canela e granola. Os ingredientes são 2 maçãs, meia chávena de manteiga de amendoim natural, meia chávena de granola e uma gota de óleo cinnamon black, para quem gostar, não é? A preparar. Primeiro retiramos o centro da maçã, cortamos em fatias horizontal para usar
as mesmas como fatias da sanduíche. Numa tigela misturamos a manteiga de amendoim com a granola e o óleo essencial. Colocamos a mistura entre as duas fatias da maçã ou usamos como molho. Podemos também molhar a fatia e a manteiga de amendoim servir como molho. Uma dica, se não forem usar logo a sanduíche, a maçã, mergulhar a fatias da maçã em água com umas gotas de óleo essencial de limão para que as maçãs não oxidem rápido, para sustentar mais aquela cor bonita da maçã, para ser mais bem apresentada, para ter uma apresentação mais Bonita, bonita, para não ficar com aquela cor castanha, feia. castanha, E também vai dar amarelada, o saborzinho a limão. a limão. Yeah. Exatamente. Exato. Olha, pronto, obrigada. então. Estas eram aqui as receitas que nós escolhemos para partilhar convosco. E posto aqui a apresentação das nossas receitas, como estamos praticamente a meio do mês e ainda vamos a tempo de bastantes promoções, nós quisemos também falar aqui um bocadinho das promoções que temos a decorrer agora no mês de Abril e que, para quem é membro e fizer a sua encomenda LRP, no mínimo de 125 PVs até ao dia 15 do mês, vai receber de oferta o produto do mês, que este mês é o óleo de lemongrass, o chamado, conhecido, quem chama capim-limão ou mais conhecido também como erva príncipe. Depois e que também é muito bom para fazer chá, também podemos fazer chá com o óleo de lemongrass. Depois temos também em exclusivo a campanha de 150 PVs, que é uma campanha que está a decorrer não até ao final do mês, mas está a decorrer também até o dia 15 de Abril. Ou seja, se fizermos uma LRP não de 125 PVs, mas de 150 PVs até ao dia 15 de Abril, junto com a nossa encomenda vamos receber de oferta a mistura ZenGest, que é a nossa mistura de apoio digestivo. Ou seja, quem fizer a encomenda de 150 PVs até o dia 15 vai receber não óleo da oferta, mas vai receber 2, porque acaba por receber esta promoção em acumulado. Por apenas 25 PVs a mais. Por apenas 25, exatamente. E o ZenGest vale bem mais do que os 25 PVs. Depois, como o produto mensal que temos aqui com desconto é o Consol. O Consol, para quem não conhece, é uma mistura que faz parte do nosso kit de misturas emocionais, de apoio emocional, que é uma mistura que ela é composta à base de raízes e de árvores, e é uma mistura que dá bastante apoio no caso de perdas, quando perdemos alguém no sentido de falecer um ente querido, um amigo, um familiar, ou mesmo quando dizemos perder, não quer dizer que tenha sido, não quer dizer que tenha falecido, muitas das vezes acabamos por perder, ou seja por causa de uma zanga, ou seja porque naturalmente aquela pessoa se afastou de nós e não deixa de ser uma perda, pronto. E o consolo acaba por ser aquele miminho, aquele consolo quando perdemos uma raiz, ou seja, isto são raízes, no fundo o que nos vai trazer esta mistura vai-nos um bocadinho devolver aquela raiz, aquele pilar da nossa vida que fazia parte de nós e que perdemos. Então, 10% de desconto direto na mistura Consol de 5 ml, o puro de 5 ml. Depois temos também vários produtos de edição limitada. Infelizmente, o nosso difusor Bubble já esgotou, que vinha com a mistura do Forest Breeze, mas temos também ainda o óleo carreador, chama óleo vegetal para o corpo, que vem num frasco de 115 ml. Temos também o mini kit de viagem. Este kit já esteve à venda como produto. Neste momento temos à venda o kit, o conjunto dos 3 produtos para cabelo, mas temos agora também novamente a possibilidade de comprar a vazios, a bolsa com os 3 frasquinhos de 100 ml, que é precisamente aquele kit de medida para a viagem, porque são as medidas que nós podemos transportar no caso de fizermos uma viagem de avião. É mesmo a medida exata que nós podemos transportar de líquidos, e sem falar nesta bolsinha que, para quem já conhece, é super macia, tem um toque mesmo espetacular. Por acaso e o facto de ser semi-transparente também é bom, porque podemos lá levar os nossos óleos e acabam por, se for preciso mostrar aquilo que temos, também dá para ver. Depois temos também ainda
o kit Frescura Primaveril, que já tivemos o mês passado e que vai estar ainda disponível ou até stock, até acabar stock, agora até ao final do mês de abril. Contém o nosso conhecido óleo de copaíba, mas na versão soft gels, que acaba por ser uma versão muito mais prática de nós usarmos o óleo de copaíba internamente. Depois temos também o Citrus Bloom, em versão, o óleo, o gel para lavagem do corpo, o body wash, com a mistura Citrus Bloom, que é uma mistura que nós também é de edição limitada, também já tivemos, que tem um aroma muito fresco a flores e cítricos, uma mistura de flores e cítricos. E temos também o Bold. A mistura Bold é também uma mistura de edição limitada, que é uma mistura com excelentes propriedades também de limpeza, quer de superfícies, quer do nosso ambiente. Excelentes soluções para isso. E então, nós resolvemos fazer aqui estas misturas, fomos buscar um bocadinho de cada óleo usado nestas misturas que nós apresentámos aqui, então fizemos uma seleção, resolvemos dividir e fazer aqui um pack para quem quiser, ou para quem só puder fazer uma encomenda de o máximo de 50 PVs, ou neste caso de 50 PVs, para garantir que recebe de volta os pontos da sua encomenda e para não descer na sua percentagem de recompensa de pontos. Temos aqui também uma sugestão para quem quiser fazer a sua encomenda no mínimo de 125 PVs e temos também uma sugestão para quem quiser fazer então os 150 PVs. Pronto, quem fizer os 125 vai ganhar o Lemongrass, isto sempre até o dia 15. Quem fizer de 150 vai ganhar o Lemongrass acumulado com a mistura Zengest. Os preços que nós estamos aqui a apresentar, atenção, são preços membro e já têm preços membros para Portugal e já têm os portos incluídos, está bem? Isto é apenas uma sugestão. Gostava também de chamar aqui um pequeno à parte, é que muitos destes óleos que nós estamos aqui a apresentar são também óleos que nós podemos usar para protocolos de perda de peso. Que é bom para o detox, mas é bom também se nós usarmos internamente, não só nos nossos cozinhados, mas são óleos que nos vão também ajudar no nosso detox e no nosso protocolo de redução de peso. Para quem não conhece, temos um detox que é o chamado Skinny Jeans, que ele leva precisamente vários óleos, entre eles o turmeric, o black pepper e entre outros. Portanto, mesmo a canela, que também é um excelente termogénico, vai ajudar a acelerar o metabolismo. Por isso, deixamos aqui esta apresentação, esta sugestão, para poderem tirar ideias. Da minha parte, obrigada. Acho que temos aqui bastantes sugestões para podermos experimentar, agora que vem aí o bom tempo. Deixo aqui também os nossos contactos, se tiverem alguma dúvida. Eu vou, entretanto, parar a gravação.